Oi, boa noite. A gente está entrando agora para nossa live com a autora Carolina Rocha. Oi, boa noite. Aos pouquinhos a gente está começando a nossa live, né? Vanessa já entrou e outras pessoas estão entrando aos poucos. Daqui a pouco a gente chama a nossa convidada, Dandara, suburbana. É uma live muito legal que a gente vai poder estar falando um pouco de algumas histórias que não são contadas, né? O pessoal vai entrando aos poucos. E aí a gente vai aguardar um pouquinho. Isso, quem for entrando, coloca o coraçãozinho, acena aí. Ah, Maria Clara. Quanto tempo! Eu gosto das lives que eu consigo ver muita gente que eu não vejo há um bom tempo, né? Então, vocês estão chegando aos poucos. Foi uma maratona essa live aqui hoje, porque, assim, faltou luz, faltou internet, mas estava até, assim, tava tensa, sabe se sair essa live não, mas vai sair. Eu acredito que muitas pessoas estejam com questão também de conexão, tá ventando muito no Rio, acho que tá mudando o tempo, então a gente vai aos poucos, o pessoal vai se chegando. Alguns bairros ainda estão sem luz, né? Então a gente vai dar uns minutinhos para poder chamar a autora de hoje. A gente está com o livro dela aqui em mãos. Não sei se vocês já conhecem o projeto, mas é um projeto da gente, os saberes pretos e decolonidades. A gente vai conversar com alguns autores, né? Autores, sua maioria, autores e autoras pretos, que vão estar falando sobre a questão mais colonial. Mames entrou, ó. Então é assim, como o pessoal já está entrando, acho que a gente já pode ir aos poucos chamando. Vou chamar a nossa convidada. Oi, Oi, querida. Débora, tudo bem? Tudo bem? Legal, Você né? tá me ouvindo? Tô ouvindo. Olha que a live quase que não entra. Foi babado para entrar. Não sei se está ventando muito aí, onde você tá, mas aqui está ventando muito vento. Eu tô na Santa Cruz, né, Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro. Aqui também ventou muito, o tempo deu uma viradinha, mas vamos que vamos, né? A gente vai se adaptando também a esses tempos, né? Exatamente. Que venha bons ventos, né? A gente está precisando de muito vento, né? Eu estou muito Bons feliz de ventos estar de aqui. mudança sempre. Sempre, sempre. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, né? E eu Igualmente. E a gente vai assim, eu acredito que algumas pessoas estão numa desconexão, vão entrando aos poucos, a gente vai iniciando a apresentação. Sei também que hoje é um dia especial, que você me disse, aniversário do seu pai, né? De antemão, Sim, parabéns para ele, né? Parabéns pela vida, obrigada. o dia que fez Então, muito. gente, qualquer samba que vocês ouvirem aí no fundo é a família que tá aqui em casa, a gente tá jantando junto. E aí botou uma musiquinha aqui pra gente comemorar junto aqui. O meu pai, minha irmã, minha tia, minha avó, todo mundo aqui reunido. Mas com música é melhor. Vamos que vamos. Sem Então, dúvida. Casa de Preto, né? Tem música, não tem tem jeito. que ter, né? Tem que ter festa. E aí, a nossa convidada hoje, para quem não conhece, né? A gente posso chamar de Dandara, mas é que você prefere, né? Pode ser Dandara? Pode ser, tanto faz. Então, a nossa convidada
hoje é a Carolina Rocha, é a doutoranda, né? Doutoranda, atualmente, que é Estudos Sociais e Políticas Públicas, né? Eu tô um pouco baixo, eu acho que seu som não tá tão bom pra mim. Não sei se tá no volume máximo aí. Eu acho que é a minha internet, vê se melhorou. Melhorou? Melhorou, Ai, melhorou. melhorou. Então, você atualmente é doutoranda, né, do programa da UERJ, de Estudos Sociais, né? Também é médico, né, historiador, pelo programa de pós-graduação da História Social. E participa Sim, do seu Caminhar é Mulher também de Axé, né? Então, assim, queria que sim. um pouquinho desse seu caminhar. E a gente está apresentando essa obra, que é o Sabá do Sertão, que é um livro mestrado, assim, Carolina Foi, Rocha. Carolina foi Rocha, como Dandara Ana, né? Depois você vai contar pra isso. gente um pouquinho disso. Isso, o Sabá do Sertão foi fruto da minha dissertação, né, de mestrado que eu fiz na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. E, na verdade, eu me debruço, né, sobre os estudos de religiosidade, de espiritualidade, há mais ou menos 13 anos, né, que eu faço pesquisas em documentos históricos sobre isso. E a essa altura que eu estava no mestrado, cursando o mestrado, eu fui para os arquivos da Inquisição, né? Eu fui para os processos inquisitoriais de mulheres negras e também indígenas processadas e denunciadas por bruxaria e feitiçaria no Brasil colonial. Então eu fui entender o que é essas bruxas pretas, né? Essas feiticeiras pretas e também das etnias dos povos originários, o que elas estavam, né, de alguma forma, comunicando para nós através desses processos inquisitoriais, né? Que, obviamente, estão marcados por um olhar que é o olhar da opressão, né? Que é o olhar de homens que estavam dispostos a criminalizar essas práticas, né? Ritualísticas, mágicos, espirituais dessas mulheres e homens também, porque tem alguns processos de homens, ainda que a maioria sejam de mulheres, aqui no Brasil colonial. E aí eu fui entender um pouco do que significava esse tribunal, que foi um tribunal que funcionou durante mais de 3 séculos, né? A gente não teve uma sede dele aqui no Brasil, porque o Brasil era colônia de Portugal, então a sede do tribunal era lá em Lisboa, né? Em Portugal, mas a Inquisição ela teve os seus tentáculos aí se expandindo por todas as colônias, inclusive pelo Brasil. Então, muitas mulheres e homens aqui, né, da colônia foram enviados para Lisboa, processados, torturados, ficaram encarcerados. E é interessante dizer que o sistema judiciário, né, de inquérito da Inquisição é muito parecido com o nosso sistema judiciário ainda hoje, né? Então muitos juristas, muitos advogados estudam os arquivos inquisitoriais porque ele tem um sistema de funcionamento que ainda é muito parecido com o sistema judiciário no Brasil ainda hoje, né? Então, para a gente entender porque que também é importante a gente entender as origens, né? De onde vem esse processo sistemático racista de criminalização no Brasil, né? Então, a gente tem tanto os nossos códigos penais, como também esses arquivos inquisitoriais de outrora que nos ajudam a entender as permanências, né, e a reprodução do racismo no Brasil. Então, é super importante olhar para isso. E eu estava mais do que interessada em saber sobre os processos, né, de criminalização e de punição com esses corpos negros e indígenas aqui no Brasil colonial, também super interessada em tentar entender através dessa burocracia, e aí entendendo que burocracia, né, gente? Portugal é muito burocrático, né? E é fácil a gente entender quando a gente pensa no Detran, por exemplo, né? Quando a gente pensa nas nossas instituições aqui no Brasil, que são herdeiras dessa metrópole, né? Herdeiras dessa mentalidade colonialista e racista. E são igualmente burocráticas. Então a gente tem uma quantidade de papel gigante, né, que foi produzida durante esse período da nossa história.
um período, obviamente, de extrema violência e opressão, né? Assim como a gente continua até hoje reproduzindo. Dentro disso, você tem um corpus assim, literário gigante e que, inclusive, inclui algumas coisas que eles não sabiam decodificar. Eu adoro Makota Waldina, que é uma ancestral nossa, maravilhosa, escritora, né? Que teve aí aguerrida na luta contra o racismo religioso no Brasil e também pela cultura de matriz africana. Makota Waldina, ela vai dizer, eles nos chamam de feiticeiros porque eles não sabem decodificar o que nós codificamos. Mas eles também têm a magia deles, eles também fazem o feitiço deles, só que é uma magia e uma feitiçaria que é branca. E aí, como tudo que é branco na nossa sociedade, está num lugar que é o lugar da neutralidade, da normalidade, né? É o lugar do parâmetro. Então, isso não é questionado. Você não olha um homem branco na rua e fala, olha, um homem branco. Olha, uma mulher branca. Você fala, uma mulher, um homem, né? Então, você tem um lugar que é o lugar do dado, né? O lugar que não vai ser aí, né, representado, né, e visto a partir da sua cor. Então, negros somos nós, que somos os outros. Eles não, eles são o eu superior, egóico, bonito, inteligente, com caráter. Nós somos os outros, ou seja, os selvagens, os bárbaros, né? Prontos a serem domesticados, assassinados e também estereotipados dentro desse processo. E aí eu adoro essa frase da Makota, porque quando a gente vai pensar sobre os processos da Inquisição, desse tribunal que funcionou aqui no Brasil, a gente vê muito isso, né? Muitas das matérias que eles julgavam enquanto bruxaria e feitiçaria são, na verdade, parte de uma cultura que eles não conseguiam decodificar. E aí, não conseguir decodificar automaticamente dentro de um processo, de um projeto de poder que visava usar a mão de obra dessas pessoas e os corpos dessas pessoas, essas pessoas foram automaticamente classificadas enquanto criminosas e demoníacas. Então é muito interessante, porque bruxaria e feitiçaria se pratica na humanidade, na história da humanidade, desde muito, muito sempre, né? A gente tem arquivos aí de longa história, inclusive antes, né, do calendário cristão, antes do chamado ano 1 cristão, né? Nós temos vários arquivos que falam sobre magia, sobre feitiçaria. A diferença, né, que o cristianismo traz, a diferença que esse projeto de poder colonial cristão vai trazer é justamente perpetrar, incluir aí a figura do diabo, né? Então, magia, feitiçaria, bruxaria, todo mundo pratica, inclusive catolicismo bastante. E eu sempre brinco com isso para dizer que o que é a Santíssima Trindade, o que é água benta, o que é o incensário, o defumador, o que é o padre no domingo de Ramos, né, dando aquela surra com os raminhos na gente. Isso tudo é magia, isso é feitiçaria. Então, assim, magia e feitiçaria, todas as religiões, elas fazem e tem em todas as culturas. A diferença é que essa mentalidade, essa sociedade eurocêntrica, né, chamada de moderna, classificada enquanto moderna, e foi justamente nessa idade moderna que os historiadores adoram classificar, onde se cometeu as maiores atrocidades da história da humanidade. Então é essa sociedade que ela vai dizer qual é a magia que é legal, qual é a magia que é oficial e a magia que é crime. Então são eles, a partir dos parâmetros brancos, eurocêntricos, né, estereotipados e binários deles, que vão classificar essa magia e dizer pra gente que o que a gente faz é crime e o que eles fazem é milagre. Né? A linha é muito tênue entre o crime e o milagre. Né? Quem decide? Quem é que decide? Quem está nos centros dos projetos de poder. Né? Então, eles vão fazer essas classificações. E aí você tem um material enorme de manuais demonológicos, de tratados, né, religiosos e laicos, porque não teve só aqui Inquisição nos países católicos, teve também nos países que já eram protestantes. Né? Então, você tem um material enorme aí, né, de papel, de literatura, para dizer quem é que pratica feitiçaria e dizer que feitiçaria ela está incluída com o pacto com o diabo.
Então, o que eles vão fazer com a nossa cultura diversa, né? Das diversas etnias, dos diversos povos negroides que estiveram aqui? O que eles vão fazer? Eles vão dizer que, na verdade, todos os nossos saberes, as práticas, a criatividade, na verdade, advém do pacto com o diabo. O diabo esse que não pertencia, né, à cosmovisão e cosmosensação de mundo dessas sociedades, que não fazia parte dessas sociedades. Não conheciam o diabo, não conheciam, inclusive, nenhuma figura única responsável pelo mal, porque isso não existe, né? Nem em termos de linguagem, vocabulário, dentro dessas sociedades. Não existe um único ser, uma única fonte do mal absoluto. O mal absoluto, ele não existe. O que existe é a encruzilhada, o que existe é a escolha, a responsabilidade, é a ação e a reação. É isso que existe, né? Então, são sociedades que têm outra forma de organização e de filosofia, de entendimento de vida, de morte, de saúde e de transformação da natureza. Então, por fazerem o que sempre faziam, por difundirem o seu conhecimento e por usarem, aí é muito importante falar disso, por usarem o seu conhecimento como forma de reação ao sistema escravocrata, porque magia e feitiçaria preta no Brasil colonial foi usado como uma forma de resistência. Então a gente, sim, usava feitiçaria, usava conhecimento de erva, de botânica, de raízes, de manipulação do sagrado e do espiritual para poder se defender da violência do sistema escravocrata. O que incluía, inclusive, né, matar senhores, o que incluía, inclusive, recuperar os seus filhos que foram arrancados do seu seio para serem vendidos em outras plantations, em outras casas senhoriais, né? Então, incluía isso tudo. E a gente fala muito pouco sobre isso, né? A gente fala muito pouco. O imaginário que a gente tem sobre bruxaria e feitiçaria ainda é um imaginário totalmente branco e também romantizado aí pelos contos Disney, né? Que é o que a gente tem no cinema, que é esse imaginário da mulher feia, né, má, branca, europeia, nórdica, de nariz grande, que está pegando criancinhas para fazer poções, né? Então, isso também faz parte dessa literatura, mas é um pedaço pequeno da vastidão que significa essa literatura sobre bruxa, sobre bruxaria. E a literatura também sobre a perseguição a essas pessoas que perpetravam essas práticas, né? Que em algumas sociedades chegaram a ser respeitadas demais, porque eram as pessoas que tinham a manipulação dos oráculos, do conhecimento, da observação atenta da natureza, inclusive para prever o futuro, para saber como agir no futuro, né? E para lidar com a vida, com gerar a vida. E aí eu sempre dou o exemplo das parteiras, que foram as processadas por bruxaria por excelência durante esse período. E por que as parteiras, né? Porque justamente são essas mulheres responsáveis por trazer a vida ao mundo. Primeiro, por saber manipular e cuidar desse organismo feminino, extremamente demonizado nessa época, né? Nós mulheres somos a natureza, nós somos cíclicas, temos a natureza cíclica, né? Dentro de nós, né? Então, extremamente demonizadas, né? A Bíblia já está lá em Gênesis, né, dizendo qual é o nosso lugar, né? O nosso lugar é junto com a serpente, né? As mulheres, elas são maledicentes, elas tendem a pactuar com o demônio, isso está escrito, é documento, né? Documento dos estados laicos e católicos desse período, né? Mulheres, elas são mais propensas a pactuar com o diabo, mulheres são débeis, elas não são confiáveis, né? Então, tá isso nesses documentos oficiais. E depois a gente sai da bruxaria para a era da loucura, né? Porque aí nós somos as histéricas, né? Então você tem aí uma larga literatura que vai representar o feminino a partir desse lugar do descontrole e da não confiabilidade, né? Da debilidade, né? Então, por quê? Porque é uma sociedade binária que separa razão e emoção. Então, dentro dessa lógica binária, eurocêntrica dessa sociedade cristã, os homens, eles estão com a razão e nós estamos com a emoção. Então, e é completamente diferente do entendimento africano de mundo, de vida, né? Em que seres humanos são integrais, né? A inteligência para os povos iorubás, por exemplo, vem do coração. Inteligência tem a ver com o coração. Então, é outra lógica. Exatamente. Isso que você falou é perfeito, assim, Caroline, no sentido da gente começar a fazer um processo de deslocamento dessa coisa. A gente cada vez mais os nossos pensamentos, né? E trazer essas histórias para o centro para poder perceber o quanto que
as mulheres passaram por esse processo de demonização e hoje em dia a patologização da sua feminilidade, mas também produzido, principalmente as mulheres negras, né? Como até a Audre Lorde, é o outro do outro. Nesse lugar, elas construíram tecnologias pretas, né? Porque você, a partir do feitiço, você constrói tecnologia preta de resistência, né? E de também conseguir um lugar que seja o lugar que foi colocado pra gente, que é o lugar da submissão. Lendo o seu livro, né? Eu fiquei muito apaixonada. Falei, tem que conversar, Carolina. Eu também vi que você tem colada com o povo do serviço social, né? Você vai contar essa história depois para mim. Você também está com a gente lá na luta, né? E assim, na luta, né? E aí eu sou assistente social de formação, né? Eu vi que tá junto. Voltou, travou um pouquinho, mas voltou. E assim, a sua pesquisa é muito importante, né? Importante no sentido da gente estar. Entendendo, Carolina? Então, a sua pesquisa. Tô te ouvindo. Sertão, né? Você escreveu Feiticeiros, Demônios, né? E Jesuítas do Piauí Colonial. É muito importante para a gente poder compreender essas histórias que não foram contadas, né? Que bruxaria é essa? Né? A gente tem uma experimentação de uma tecnologia, uma experimentação de um processo coletivo também de resistência geral, né? Importante também o quanto essa oralidade, né? Eu vi pelos tratados, né? Que você vai falar dos tratados que você estudou, todo esse estudo da demonologia, o quanto isso ainda reverbera nos dias atuais. E a gente está vendo vários casos de racismo religioso. Quem é de terreiro, quem é de axé, sabe? Isso já na pele, né? Mas a gente vê que isso reverbera, porque a gente não tem só um processo de demonização das mulheres, mas do povo preto. Não só das mulheres negras, né? Os seus filhos, a sua cultura, né? A sua vivência, ainda mais no sistema de neoliberalismo. A gente tem isso muito entranhado ainda nas instituições, né? Eu queria, assim, que você fazendo, trazer para a gente essas bruxas, né? Que teve um término aí no século XVIII, né? De caça às bruxas. Mas hoje em dia a gente tem a caça, não só a nossos movimentos culturais, míticos, né? Mas também a nossa vivência enquanto corpos uma caça entre os corpos, né? Que também, interessante que você colocou, e aí eu queria que você falasse mais um pouquinho, você fala que o original da Santa Casa da Inquisição era um sistema judicial, né? Era, na verdade, você, em alguma parte do livro você vem trazendo isso, né? Porque a gente vê um sistema de era muito essa caça dos negros, né? E aí, um pouco dessa... Eu tô te ouvindo muito, muito baixinho, mas vou tentar responder. Aqui também tá muito barulho, gente. Hoje é aniversário do meu pai, né? Então eu tô aqui com as minhas tias, com a minha avó e, enfim, com muita gente aqui. Expliquei isso pra Cibele. Tô na casa do meu pai, tô de Santa Cruz, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. E aí também tem esse detalhe, né? Não tô com todos os meus aparelhos aí apropriados pra gente estar falando. Mas eu espero que vocês estejam me ouvindo. Como eu falo alto, acho que tá dando para ouvir, Sibeli. Tá dando para ouvir. Eu acho que você falou um pouco sobre como é que essa relação no mundo contemporâneo, né? Tanto da caça às bruxas, quanto do racismo religioso, né? E etc. Bom, eu acho que isso é uma questão que continua, né? No nosso imaginário, continua reverberando, né? Porque a gente não saiu desse processo colonial, né? A gente ainda está nesse processo colonial, a gente ainda não tem uma abolição que é efetiva, né? Hoje a gente está aí fazendo 170 anos da Lei Eusébio de Queiroz, né? Que foi uma das primeiras aí das leis a fazerem esse percurso, que foi o percurso de abolição da escravatura, né? Foi a lei que proibiu o tráfico, né? O tráfico de pessoas.
E a gente sabe a quantidade de pressões externas e internas para que isso acontecesse. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. O Brasil foi processado pelo crime de escravidão, que ele nunca pagou por esse processo, porque ele nunca indenizou as famílias que tiveram, né, e que foram escravizadas durante o período colonial. Pelo contrário, o Brasil tem uma abolição que ela vai indenizar os senhores de escravos e não as pessoas que são escravizadas. E são esses senhores de escravos que continuam na nossa Câmara de Vereadores. São essas mesmas famílias, os sobrenomes são os mesmos, que continuam na Câmara dos Vereadores, continuam no Senado Federal, continuam aí ocupando os cargos do Legislativo, do Executivo e do Judiciário nesse país, né? Continuam sendo os grandes banqueiros com o dinheiro do tráfico transatlântico de escravizados, né? Então são essas as pessoas que continuam com poderio econômico e político no nosso país, né? A gente tem uma grande continuidade. E a nossa memória, a nossa história, ela nos foi roubada. Por que ela foi roubada? Porque memória é construção de poder, né? Então, se você quer manipular, né, e tornar um projeto de poder opressor, violento e conservador eficiente, então você retira a memória desse povo, né? Então, isso é um projeto básico de retirada de memória. E aí o que acontece é que a gente não sabe a nossa história, a gente sabe muito pouco sobre a gente. Não só pelo processo de desmantelamento, de fragmentação de nossa cultura, pela violência e pela imposição dessa cultura, né, do colonizador europeu, como também pelo que aconteceu aqui no próprio Brasil, que a gente não tem isso nos livros didáticos, na escola pública, né? A gente vai conhecendo aos poucos e muitas vezes, né, Beli, é a militância, ou no meu caso, foi o terreiro, que me fez ter abertura para conhecer essa história e essa memória, porque nas instituições formais de ensino, isso não está dado, né? Então a gente precisa encontrar em outros lugares, e aí a gente vai. Também quero falar aqui da importância histórica do movimento de pessoas negras por esse país. Eu não falo movimento negro, eu falo movimento de pessoas negras porque não é uma aeronave, não é uma nave espacial, né? É gente preta construindo paulatinamente e que teve uma luta fundamental, que foi a luta pela memória, né? A luta pela história, né? E que a gente continua hoje de muitas formas e já mudamos muito também, né? Então, hoje, né, pessoas negras continuam tendo seus corpos demonizados, estereotipados a partir dessas instituições criminalizantes do período colonial, a partir dessa literatura. Eu estou insistindo em falar em literatura, que é para a gente entender que isso é uma construção escrita, teórica, né? Portanto, a nossa luta antirracista, ela também tem que prever uma construção escrita teórica, né? Quem fala muito bem disso é o Silvio Almeida. Ele fala: o racismo, ele é escrita, ele é literatura, ele está fundamentado em livros. Então, se a gente quer vencer ele, a gente precisa também, né, criar, construir, recuperar, reescrever outras linhas da história, né? Então, é super importante. Eu tenho um projeto que é a Tare Palavra Terapia, né, que você sabe, que é um projeto de... falar sobre ele, falar mais sobre ele, como é que surgiu. Projeto de... Estou aqui meio... Enfim, tudo meio improvisado. É um projeto de escrita, né, que é falar justamente disso, né, do quanto que é importante a gente entender que escrita é coisa nossa, coisa de preta, é ancestral nossa, é africano sim, né? Desde o Egito, né, o que a gente chama de desenho rupestre no Egito é letra, é alfabeto, é literatura. A gente tem uma literatura imensa, né, à nossa disposição, e a gente precisa cada vez mais estar conhecendo isso, né? Então, o que a gente chama hoje de racismo religioso, que passa pela demonização não só dos nossos terreiros, né, como a gente assiste diariamente, mas pela demonização dos corpos negros, né? Esse homem negro, tem um texto aqui na minha página que eu brinco, né? Faço uma provocação, dizendo que nessa sociedade que a gente vive, o homem negro é o próprio diabo, né? E ele é traduzido como o próprio diabo dentro dessa sociedade. E aí a gente vê os índices de genocídio imenso, né, dessa juventude negra, os índices de encarceramento imensos, né? Então esses corpos, eles estão nesse lugar que é o do mal absoluto,
E o projeto de morte sobre esses corpos é lucrativo, né? Que aí é o que o Achille Mbembe fala, né? É a necropolítica, né? Então, para a gente entender também que por trás desses estereótipos do racismo tem dinheiro. Tem um projeto que envolve dinheiro, envolve lucro, né? E quase nunca a gente fala sobre isso. Fica parecendo que a gente está falando de racismo a nível teórico, né? Mas a gente está falando, na verdade, de dinheiro, de um projeto político, econômico e social que envolve enriquecimento, que envolve as grandes fortunas desse país e do mundo, né? Porque está aí disseminado em todo o mundo, né? Então é super importante. Quando a gente olha alguns processos ainda hoje, como eu estava falando antes sobre os processos inquisitoriais, como eles são extremamente burocráticos, a Europa, né, é extremamente burocrática, principalmente a Península Ibérica, que é onde está Portugal e Espanha, tem várias partes desses processos em que eles não conseguem decodificar os rituais, a cultura e a espiritualidade que está ali presente. Então, o que eles fazem? Eles reproduzem, né? Eles reescrevem, muitas vezes em latim, porque o latim era a língua que eles usavam para poder escrever algo que é extremamente perigoso, que tem um pudor, né? Algo que precisa ser censurado, era colocado em latim. Então você tem trechos enormes em latim descrevendo essas práticas. E quando a gente vai olhar, né, para essa cultura hoje, né, porque a gente faz dentro dos terreiros e não só também o que extrapola dos contatos que a gente teve com os povos negroides na diáspora, você tem ali esses rituais, né, que são nossos e muitas vezes permeados, né, junto com rituais que são negros africanos ou dos povos banto, né, dos povos bantos e yorubais, ou ainda de tradição nagô, junto com diversos que são de etnias de povos indígenas que já estavam aqui, né, e que estão juntos, né. No meu livro, o que eu uso como principal, né, que eu vou usar as principais denúncias, elas estão referidas a um ritual que é coletivo. E a gente teve pouquíssimos rituais coletivos nesses arquivos, né? É importante dizer isso, porque a gente está falando a partir desses arquivos. A maioria eram individuais e coisas mais pontuais. Então, esse processo é um processo de um ritual coletivo aqui no século XVIII, na região que hoje seria do Piauí colonial, né? Aliás, o Nordeste... O Nordeste... Uma área com muitos quilombos, né? A área que hoje a gente chama de Piauí, de Maranhão, de Ceará, né? Essa área toda que inclui toda essa parte, desde Salvador até o Pará, foi uma área repleta, foi uma região repleta de quilombos, né? Então a gente teve muitos quilombos e também, não à toa, a área, né, a região do Brasil que você tem o maior número de denúncias de bruxaria e feitiçaria, né? De processo e de denúncia. E aí, quando você vai olhar para esse ritual coletivo, você tem, por exemplo, mulheres negras, né, que já nascem aqui no Brasil, escravizadas, mulheres indígenas, né, de etnias indígenas também escravizadas, sendo que a escravização indígena já estava proibida no Brasil há bastante tempo, mas isso não se operava na prática. Na prática, continuaram a ser escravizados e também genocidados, né? Essa história a gente tem mais ou menos em mente, ainda que a gente saiba muito pouco ainda sobre isso. E aí você tem essas mulheres reunidas, por exemplo, para botar a Virgem Maria e Jesus Cristo no tronco. Essas mulheres eram colocadas, elas colocavam a Virgem Maria, imagens da Virgem Maria e de Jesus Cristo no tronco. Chicoteavam a Virgem Maria, né? Chamavam Jesus Cristo de moleque. Moleque é uma palavra banto, né? Então, atenção, né? Todas as palavras que eles não compreendiam, né, enquanto centro aí, né, decisório aí de poder, né, de violência, eles colocavam conforme eles ouviam, né? Então Jesus Cristo era moleque, Virgem Maria estavam lá e eles estavam apanhando no tronco, né? Quebravam imagens na igreja, quebravam crucifixos. Isso também, né, Belle, é um outro registro, porque a gente tem um registro que geralmente é muito romântico sobre esse processo, né, dessa cultura negro-africana e também dessa cultura indígena aqui no Brasil, que é esse de que eles colocavam, né, os santos em cima, né, dentro da casa colonial, e as imagens dos orixás ficavam embaixo do pano, na parte de baixo. Então, para quem chegava, parecia que era, na verdade, que estavam, né, cultuando ali, fazendo rituais que eram católicos, mas estavam guardando seus orixás. A gente tem essa história, a gente tem essa versão, mas a gente não tem só isso. A gente tem, inclusive, quem não botou santo nenhum,
em cima de lugar nenhum e preferiu pegar esses santos, pisotear, quebrar, né? Colocar eles, simularem esses santos como em troncos, apanhando nas madrugadas pelo Brasil adentro, né? Então é importante a gente falar, porque essa imagem romântica, né, de que a gente teria feito esse processo de assimilação, né? E aí, muito curiosos também com esse catolicismo, ou então fazendo o que podia, colocando o catolicismo na frente e os orixás por trás, e ao mesmo tempo a gente não tem essa imagem, que foi uma imagem de resistência ao sistema escravocrata, que partiu sim e usou sim a força física, tanto dentro como fora dos quilombos, tanto dentro das casas coloniais como fora das casas coloniais, né? E é óbvio que pagaram um preço por isso, mas estavam ali dizendo: não serviremos a esse Deus. Esse Deus não nos interessa. Esse Deus nos oprime, né? Não com essas palavras, obviamente, mas quebrando essas imagens e se recusando, né? E com a sua magia de mascar uma erva e colocar dentro da comida de um senhor de engenho, porque era uma forma de se proteger, sim, dos maus tratos daquele senhor, né? Para ele morrer ou para ele adoecer. Isso foi usado o tempo todo no Brasil colonial, inclusive por essa população branca, que rapidamente também se apropriou dessa imensa diversidade, né, de magias e de feitiçarias que a gente tinha aqui no nosso país e que também quiseram usar e usaram a seu favor todo o nosso conhecimento, né? Obviamente, apropriando e revestindo com as estéticas que lhes eram convenientes, que é muito o que o neopentecostalismo faz, né? Quando você olha para uma corporeidade dentro de um altar, né, o pentecostal, quando você olha para a corporeidade daquelas pessoas, né, de quem está ali recebendo o reteté, o Espírito Santo, né, recebendo o fogo sagrado, e você olha para um terreiro, quando você olha para esses corpos, né, que são também maioria negra, né, que estão dentro desse neopentecostalismo, você vê esses corpos que eles estão operando em simbologias, em estéticas, em movimentos que são muito semelhantes, né? Então você pega toda essa cultura, você vai se apropriar dessa cultura, você tem a rosa vermelha que traz o marido, você tem o sabonete de arruda que vai te proteger, você tem o quê? Sal grosso. Tem sal grosso, tem a água, tem tudo. Então você se apropria dessa cultura para depois você demonizá-la e negá-la e, obviamente, conferir a ela uma outra estética, porque aí não é a rosa vermelha da pombogira, é a rosa vermelha sagrada que vai te trazer o marido, né? É a água sagrada de Jesus, não é o caboclo, é o Espírito Santo, né? É falando em línguas. Então você tem aí uma outra linguagem, outro vocabulário, uma outra estética para revestir. Não é o acarajé, é o bolinho de Jesus. Então você vai se apropriando, demonizando, né? E dando uma outra estética, ressignificando de outra forma e vendendo, né? Porque é importante dizer isso. Até mesmo a questão das parteiras, né? Porque é uma tecnologia preta que você tem já desde o pessoal da Núbia, o Antigo Egito, você já tem os instrumentos do parto, da cesárea, e isso é aprendido pelos saberes sempre, né? De uma forma que é passado como se surgiu a partir da filosofia socratiana. E aí você tem isso de uma outra forma trazido, né? Então você tem isso tanto na construção de uma base ocidental, na construção de dessa população que já vinha fazendo isso há muito tempo, como você também tem essas apreensões por essas outras religiões, né? E também a colocação de espíritos nas nossas próprias culturas, né, míticas. Porque a África não tem essa questão do demônio, do diabo. Isso é uma coisa cristã, como bem você coloca no livro. Então, isso é uma experiência que a gente não tem, né, assim, na base da construção da diáspora. Então, é interessante a construção dessa tecnologia preta de resistência que vai potencializar lugares, né? Outros lugares, outras construções, né? Eu vi que você trabalha em dois casos, tanto da escrava, né, como da indígena também. Ai, agora eu me esqueci o nome. Mas, assim, você apresenta esses dois casos. Oi? Os nomes delas, né? Os nomes do batismo católico, Joana e Custódia. Exatamente, Joana e Custódia. E você trabalha muito bem
muito nesse sentido, né? O ponto também a gente tem, foi muito interessante isso, essa cultura afro-pindorâmica, de você trazer isso como uma forma de resistência. E o Nego Bispo fala muito isso, né? A gente precisa cada vez mais de movimentos negros, como o Léo Gonzalez já falava, construir essa luta afro-pindorâmica. Porque nós também temos assim, algo que nos conecta. Sim. Tanto, né, a cultura africana, saberes milenares, como também a cultura indígena. No caso, a gente nem fala indígena, mas dos povos originários, indígena pelo nome que eles querem, da população originária. Olha, Carolina, sua pesquisa é excelente. Eu divulgo para todo mundo. No grupo de pesquisa que eu participo. Gratidão. Eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer à tona o que você escreveu nesse livro. Leiam Sabá do Sertão, Feiticeiras, Demônios de Jesus, que é o colonial. Eu acho que a gente precisa não ficar com a leitura da Frederici, Caça às Bruxas, falando da Europa. A gente precisa ler Mulher Preta Brasileira, que faz a luta, que tem uma coisa maravilhosa nessa oficina, né? A Taré, Palavra Terapia. Eu queria que você falasse um pouco dela, do trabalho que você está na oficina de potência com as mulheres pretas, né? Tem uma oficina aí vindo. Eu vou participar, mas eu quero que você fale um pouquinho dessa oficina também, que vai ser dia 1. Como você propõe para a gente. Eu sei que tem tudo a ver com o nosso tempo de hoje, né? E, assim, depois, para finalizar, se você puder recitar uma escrita sua, de uma poesia sua que é brilhante, assim, eu sou apaixonada em te ouvir, mas, assim, a sua escrita é potente, a gente precisa cada vez trazer à tona. Como eu sou lá do serviço social, você está colada com o pessoal do serviço social, ela também precisa ser publicizada nessa categoria, porque, né, você está lá com a gente nos encontros CETES CRES, a gente precisa publicizar. Hoje até, assim, jogando para algumas colegas, o pessoal conhece a Dandara, e a gente precisa saber, né, valorizar quem constrói a nossa história preta conosco. Já de antemão, parabenizar você e pedir você para dar aí, divulgar o seu trabalho e dar uma palhinha do seu escrito, se você puder, que eu sei que hoje é dia de festa, né? Beli, te agradeço muito, né, a oportunidade. Já vou me agradecendo, porque eu sei que o Instagram é mal educado, né? E daqui a pouco ele simplesmente derruba a nossa live. Então, eu já estou de antemão te agradecendo. Eu tenho muito carinho pelo serviço social. Foi a primeira graduação que eu fiz na UERJ, né? Era 2º ano de cotas, da política de cotas. Então, foi um momento que me ensinou muito, assim, sobre aquele período. A gente estava lá na luta pela implementação da política, a gente estava na luta pela permanência estudantil, porque não era só a gente acessar, mas também conseguir se manter dentro da universidade, né? Então, eu vivi esse momento, assim, com um curso que era o único curso noturno de serviço social que a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nos oportunizava. É importante falar isso, porque não é à toa que o desmonte que a gente está vivendo da educação pública, né, e aí em relação ao ensino superior, ele passou pela UERJ, né? Não é à toa. A UERJ não é qualquer universidade. A UERJ é a universidade, a primeira a ter cursos noturnos para uma população preta, pobre, que trabalha durante o dia e que podia fazer universidade à noite. Todas as outras tinham cursos que eram integrais. Então, eu estava lá numa turma majoritariamente negra, minha turma era negra, trabalhadora, uma turma trabalhadora, todo mundo trabalhava durante o dia e ia para a universidade à noite, né? Então, hoje, né, você sabe, né, eu estou lá, assessora política do Conselho Regional de Serviço Social, que é também um cargo aí, que é um trabalho que eu levo com muito amor, porque é uma categoria majoritariamente negra, feminina e de luta. Né? As assistentes sociais são as nossas companheiras, parceiras de luta aí, historicamente na história desse país. Acho que como nenhuma outra categoria. Porque além da gente estarem numa luta que passa, assim, pela linguagem, pela escrita e pelo teórico, é uma luta que está nas trincheiras da vida real. Porque está lá com os usuários, as usuárias, com as pessoas, no atendimento ao público, lidando com questões e tendo que tomar escolhas e fazer decisões na linha de frente, inclusive da luta contra a Covid-19, né? Apesar de não terem a visibilidade de médicos e enfermeiros. E não à toa, né? Mais uma vez, é um debate que passa pelo racismo na história do nosso país. Então a gente veio aí, estamos inflados aí do conjunto
das últimas, né, reuniões do Conjunto Cefes-CRES para o planejamento do nosso triênio, né? Foram muito emocionantes, de forma online, e pudemos debater tudo isso, né? Então eu tenho muito orgulho aí de estar também trabalhando com vocês. Em relação à Tarê Palavra Terapia, né? A Tarê é uma oficina de escrita criativa, né, e literária, que visa autoconhecimento e também luta política, né? Porque essas coisas elas estão juntas, elas estão associadas, né? Quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente se conhece, quando a gente conhece a nossa memória, conhece a nossa história, e quando a gente ousa, né, escrever, como diz Lélia Gonzalez, o lixo vai falar e numa boa, né? Então, quando a gente ousa romper essas barreiras, né, cognitivas, inclusive, porque enfiaram na nossa história, na nossa memória e também na nossa cabeça de que a escrita não é para nós, né? A gente aprende dentro das instituições formais que nós somos um povo de oralidade e que a escrita não nos pertence. Isso é uma grande mentira. E um dos grandes objetivos da Tarê Palavra Terapia é dizer: nós temos escrita sim. E se a oralidade é muito importante como afirmação da nossa história, como afirmação de luta, a escrita também é um instrumento para nós, enquanto população preta nesse país e na diáspora, né? E isso se comprova desde o Egito Antigo, como você mesmo falou, né? Então a gente precisa tirar esses bloqueios, que obviamente tem tudo a ver com racismo, né? Que a gente tem com a escrita. Agora, e a reflexão que eu trago com a Tarê é que esses bloqueios, né, eles advêm muito também do fato da gente achar que a gente precisa escrever como a branquitude escreve. A gente coloca um parâmetro branco para as nossas produções escritas, né, branco e acadêmico. E a gente existe além e para além dessa escrita acadêmica e para além da branquitude. Então nós temos a nossa própria magia, os nossos próprios códigos, né? A nossa escrita não vai ser como a deles. E aí Lélia dá um banho para falar sobre isso, né? Porque Lélia vai falando que a gente tem uma escrita que é a nossa e que não é igual a deles e não será. E a gente precisa cada vez mais usar a nossa forma de escrita, que é carregada de oralidade. Aliás, não só de oralidade, é carregada dos múltiplos sentidos. Paladar, audição, né? A visão, o tato, todos os sentidos estão ali na nossa escrita. A gente escreve com calor, a gente escreve com gosto, a gente escreve com som, a gente escreve com oralidade. A oralidade marca presença em nossa escrita. É magia, né? A escrita é magia, a nossa magia, a nossa tecnologia. É magia. Total. A palavra é magia, né? Dentro do terreiro, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que sem palavra, sem o feitiço da palavra, sem o ofó, sem a força da palavra, você não faz quase que ritual nenhum. Que tudo passa pela palavra. A palavra que você entoa, os cânticos, as rezas, os oriquis, né? Então tudo é palavra, né? Então a palavra tem uma força que é imensa, né? E a tarê é uma pimenta da costa, que é muito usado na comida de Xangô, também na comida de Yansan, e que serve para aquecer o verbo, né? Então, não à toa, Tarê, Palavra Terapia. E a gente vai fazer uma oficina na próxima sexta-feira, dia 11 de setembro, online, sobre bruxas pretas, que é para a gente fazer esse debate que a gente fez aqui, só que a gente vai fazer em 3 horas. Eu vou mostrar os documentos, a gente vai poder bater um papo, fazer trocas sobre isso. A ideia é que isso depois vire um curso mais longo, mas eu quis primeiro sentir o que as pessoas têm para trazer de contribuições e de trocas, né? Eu acredito que a gente tem que aprender a falar e também a ouvir, né? Então é uma escuta também para a gente estar junto, se escutando e vendo o que a gente junta pode construir. E aí, para quem quiser se inscrever, o link está aqui na biografia da página, o link pelo Simpla. Eu sempre falo isso, né? Quem me conhece sabe, né? Se tem condições financeiras de arcar e tem um valor, óbvio, né? Tudo tem, faz parte da nossa troca, né? É o meu trabalho. Mas se quem não tiver condições, me escreve pra gente. Entra em contato, que ninguém deixa de fazer nunca. E a ideia é a gente estar junto, né? E pensar sobre essas questões juntos, tá? Então, uma oficina aberta para homens, mulheres, para todo mundo. E a gente fez uma última oficina que foi de escrita antirracista, que foi maravilhosa. Sim, foi incrível, a gente fez muitas trocas poderosas, foi um sábado o dia inteiro. Então eu convido vocês a virem para esse curso também e a gente ir se conhecendo e trazendo as nossas perspectivas, que são múltiplas, são diversas, né? A gente não é uma massa homogênea, a gente não é um bloco homogêneo, né? A luta contra o racismo é uma luta para o reconhecimento de nossa humanidade, né? E não é uma luta para o outro nos reconhecer enquanto humanos, é para a gente mesmo, né? Porque a gente acredita na mentira que contam sobre nós, né? Então é essa luta que a gente faz internamente. Antes de lutar na rua,
Antes de lutar na rua contra o racismo, eu luto diariamente comigo mesma, a todo segundo, né? Que é essa batalha pra gente confiar na nossa verdade, confiar na magia, pra gente se amar, pra gente se compreender e pra gente poder usar o nosso poder em toda a sua plenitude. E a palavra é poder, né? Outra nossa comunidade. Palavra é poder, palavra é magia. Palavra, a gente tem que dar um grito, né? Um berro. Nosso berro chegando, a gente vai conseguir reverter muita coisa que está por aí, né, Carolina? Carolina, a gente já está encerrando, foi maravilhoso, né? Também são casos, vai ter que fazer nosso encontro. Se você puder falar uma parte, um poema seu, um texto, uma palavra sua. Você tem algum poema, Beli, que você pensou especificamente ou não? Não, deixar você à vontade. Eu tinha até um poema meu, mas eu quero ouvir você. E a gente está com pouco tempo. Quanto tempo a gente está? Se você quiser. No meu aqui está marcando que está faltando 9, por aí. Mas para poder salvar... Eu acho que o poema não vai levar isso tudo, não. Acho que a gente consegue ler os dois. Ah, então a gente vai... Vou falar aqui bem rapidinho. Não sou você, né, Carolina, mas me arrisco, né? Imagina, você é maravilhosa. Já sei do seu trabalho aí de luta, de importância. Todas nós somos incríveis, né? E é bom que é um espelho mesmo, né? Porque quando eu vejo você, eu me vejo. A potência que eu reconheço em você, que eu tenho em mim, né? Isso é tão importante pra gente. Somos, né? Somos potência, e isso daí mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho. Águas abissais. Águas abissais fluem, acolhem. Abissais, dores necrocoloniais. Águas sampadas. Águas que transformam. Acolhe. Negras e negros. Bantos, angóis, desde Zefões. Não predetermina quem pode entrar no mar de Calunga. Canduns, águas de Iemonjá, águas de Oxum, águas de superfície, águas abissais. Águas que representam o funcionamento do nosso águas abissais, águas de luta. E pelos abebês refletem nossas dores, lutas, lágrimas, também levantes, urgentes. Do povo banto, nagô, iorubá, malê, efão. Águas abissais, pluriversais. E mulheristas, que refletem pelo gás e constroem pontes que acolhem chuvas e rios, mas que também pretificam os nossos inimigos em estátuas de sal. Axé. Assim, é um pequeno trecho, mas assim, de vez em quando a gente se arrisca. Né? E aí eu não sei o que pensou para poder falar pra gente, né? Mas assim, sua palavra, a palavra está com você, potência. Viva nós e as águas, né? Como disse o Eide Quintê, viva nós e as águas, né? Eu vou ler um que foi o último que eu publiquei aqui na página, que é sobre magia também, sobre bruxaria. Então acho que tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje. E minha mão não sairá impune. Eu trago feitiços de outros tempos entre os dedos e os fios de cabelos, crespos e avessos às suas medidas branco-educativas. Eu sou a minha própria bússola. Meus arquétipos na família sempre foram o de ovelha negra, descompreendida e bruxa. O maior medo de todos é que ainda adolescente aparecesse grávida. A prova final da sentença que já carregava na pele como marca de nascença. Puta, vadia, macaca. E perdida mesmo, fui traçando outras linhas, para além do buraco raso dos estigmas. Aos 13, taquei fogo em uma Bíblia. Com 15, conheci as donas Cigana e Maria Padilha.
Curei uma linhagem inteira de mulheres e nem sequer sabia. As pretas herdeiras da magia que nos protegeram do extermínio racista. Sobrevivemos para contar a história e não só. A feiticeira que me habita. Axé, minha irmã. Benção, saravá. Axé. Uma ótima sexta, muitas felicidades para o seu pai. Tudo de bom para ti. Muito obrigada pelo nosso encontro. Vai ser um de vários, né? Um de vários que a gente vai se encontrar aí. Rede na vida. Na luta. Ainda, em breve poderemos estar juntas aglomerando de novo. Do jeito que a gente gosta. Sempre. Axé. Felicidade pro papo, tudo de bom. Gratidão a todas as pretas herdeiras da magia. Sempre, a nossa magia. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco hoje. Gratidão por tirar um tempinho para nos ouvir. Beijo. Gratidão. Axé.